Mas, queridos, vamos então agora abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no texto que foi lido em Filipenses, capítulo 4. Não é? É um capítulo interessante. Vocês sabem que esta epístola, na visão da teologia ou da análise dos livros da Bíblia, não é? É considerada a epístola da alegria. Outros chamam até de epístola sorriso, porque nela não há nenhuma repreensão, não há nenhuma referência negativa, seja a igreja, seja o pastor, seja os crentes, não é? É diferente da epístola da igreja aos Coríntios, que me chama muita atenção, quando comecei a analisar essa epístola aqui com vocês, não é? Há vários meses eu comecei fazendo essa comparação. Na igreja de Corinto, Paulo chega lá, interessante é que era a igreja que tinha todo tipo de dom, meu irmão. Tinha os 9 tipos de dons. Lá na igreja de Corinto, tinha dom de curar, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia, dom de operação de maravilhas, irmão. Já pensou? Discernimento dos espíritos, dom de milagres, maravilhas. No entanto, Paulo chega para aquela igreja, diz, manda uma carta para lá, diz um bocado de coisa assim, ó, amados, eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Como é que pode? Vocês são carnais. Se Paulo fosse mal educado, ele dizia, vocês são um bando de carnais. Não, mas vocês são carnais. Aí por quê? Porque um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E tinha um grupo que dizia, eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nem de ninguém. Eu não me submeto a homem. Já viu isso na igreja já? Eu não me submeto a homem, eu sou de Cristo. Era o pior grupo que tinha, irmão. Porque os outros grupos, isso era uma espécie de divisão dentro da igreja, não é? Mas pelo menos dava um valor ao apóstolo Paulo, dava valor ao apóstolo Pedro, dava valor ao pregador Apolo, etc. Mas esse grupo que dizia, eu sou de Cristo, não dava valor a ninguém, só dava valor a Cristo. Muito cuidado, porque se você não valorizar os seus pastores, você não pode valorizar Deus. Amém? Mas é que a epístola Filipenses não tem nenhuma reprimenda, nenhuma repreensão, não é? É como aquelas 7 igrejas da Ásia lá do Apocalipse, não é? 6 igrejas, Jesus dá repreensão a todas elas, dá elogio aos pastores, mas repreende também. Mas a igreja de Filadélfia, que é considerada a igreja do amor fraternal, Jesus dá um tremendo elogio, não é? Eu sei as tuas obras, você não é forte, você tem pouca força, mas você não negou o meu nome, dê glória a Deus por isso. Que elogio uma igreja, não é, irmão? Esta igreja aqui, Paulo faz saudações maravilhosas, já vimos, e nesse capítulo, aqui, no capítulo anterior, não é? Ele fala acerca da ressurreição, não é? Quando ele diz aqui no versículo 21, no 20, a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Quer dizer, pelo poder de Jesus, o crente pode morrer do jeito que morrer. Morreu queimado, morreu com diabetes, morreu com câncer, morreu todo aleijado, morreu de um acidente de carro e tal, ficou irreconhecível. Seja lá como for, Paulo diz em 1 Coríntios 15, é enterrado em corpo ignominioso, faz vergonha, mas ressuscitará em glória. Ressuscitará em glória, em corpo glorioso. Dê glória a Deus por isto. Depois falou nisso, ele entrou neste assunto aqui. Portanto, veja, ele falou de ressurreição, falou da volta de Jesus, falou tanta coisa boa. Aí ele agora dá uma conclusão. Portanto, não é? Conjunção conclusiva. Portanto, logo, portanto, assim, dessa forma, não é?
Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, ele não dizia só queridos, dizia muito queridos irmãos, não é? Minha alegria e coroa. Ele, como pastor, dizia que a coroa dele era ver aquelas almas que ele ganhou para Jesus. Tem pastor em igreja por aí, meu irmão, dessas neopentecostais, que só a graça, viu? Um deles, que eu não vou dizer o nome, um bispo, ele foi pastor um tempo, depois achou que pastor era mais baixo, aí colocou a si mesmo o título de bispo, achando que bispo é maior do que pastor. É uma ignorância e uma vaidade tremenda. Bispo e pastor são apenas nomes diferentes para as funções do obreiro, tá certo? O bispo disse: eu não estou preocupado com membros em minha igreja, eu não faço questão de ter membros na igreja. Eu tenho essa revista lá em casa, uma revista Veja, nasquelas páginas amarelas, que um jornal, a revista fazia uma entrevista com ele. Nessa entrevista ele diz: na minha igreja, só se for na dele mesmo, meu irmão, na minha igreja é proibido proibir. Na minha igreja é proibido proibir. Isso é criticando a igreja de onde ele saiu. Ele saiu da Assembleia de Deus, saiu da outra igreja, sabe? E aí fica criticando, que a igreja tem normas, tem regras e tal, não faça isso, não faça aquilo, não use isso, não use aquilo, que não é bom para o crente. Aí ele diz na entrevista: lá na igreja que eu dirijo, é proibido proibir. Esse foi um ditado que aconteceu lá na França, na década de 60, dos jovens rebeldes, uma rebelião da juventude lá, e o lema daquela juventude rebelde era: é proibido proibir, pode fazer o que quiser. Ou seja, e uma coisa que ele disse: eu não quero membro na igreja, porque nossa igreja não é de membros, nossa igreja é uma associação de pastores. Eita! Nossa igreja é uma associação de pastores. Membros só dá muito trabalho, ele disse. Então, meus irmãos, essas pessoas não estão vendo as almas, estão vendo dinheiro. E é por isso que vende água do Rio Jordão, pedra do Monte Sinai, entendeu? Rosa ungida, martelo ungido, essas coisas, entendeu? Lá se vende bênção. Não. O apóstolo Paulo aqui é um homem, meus irmãos, que se alegrava em ver as almas salvas por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha amor ao dinheiro, não. Ele tinha amor às almas. O verdadeiro pastor, ele ama almas, não é? O verdadeiro pastor, que representa o supremo pastor, ele ama as almas, ele ama as pessoas. É por isso que ele cuida das ovelhas com amor, não é? Com afeto até. Meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Ele exorta aqueles queridos irmãos a estarem firmes no Senhor. Aqui cabe um ensino. Há pastores e obreiros de diversos lugares, dirigentes de conjunto, ou de orquestra, ou de ciclo de oração, ou de congregação, que eles fazem o seguinte: eles ganham alma para Jesus, e quando eles veem que estão bem sucedidos, aí ele passa a ver as pessoas como sendo ovelhas dele. Sobe a vaidade para a cabeça, e ele pensa que aquelas ovelhas são dele. E chega até a ser possessivos. Trata as pessoas como se fosse propriedade deles. Não, meu irmão. Nós somos pastores sem ovelhas. Nós somos chamados para ser pastores sem ovelhas. Pastor Elinaldo, que é isso? Sim. Porque Jesus nos chamou para ganhar almas, para serem ovelhas dele, do sumo pastor. Ovelha de Jesus. Não é?
E um dia nós vamos dar contas a Deus de todas elas que Ele fez que ficar aos nossos cuidados. As pessoas dizem, eu sou ovelha do pastor Elinaldo. É uma maneira assim carinhosa de dizer, mas na verdade mesmo, as ovelhas são de Jesus. E é preciso saber cuidar muito bem dessas ovelhas, irmãos, porque, abra sua Bíblia na epístola de Pedro, lá para frente mesmo, meu irmão, segunda epístola de Pedro, desculpe, 1 Pedro, capítulo 5, abra sua Bíblia aí, porque é bom abrir para acompanhar. Culto e doutrina é assim, não é a base do grito, do reteté, não. Aliás, eu acho que reteté não tem mais na Assembleia de Deus, não, viu? Aqui, menino, eu vi no Facebook um reteté tão terrível, que eu fiquei com medo. Jesus, o que é isso? É uma igreja cristã. Parecia um centro de macumba, irmão. Deus nos guarda um desmantelo desse, né? Negócio feio, esquisito. E o povo no Facebook lá criticando. Isso aí, que evangelho é esse? Isso é imundício, isso é macumba, gospel, não sei o quê. Então, meus irmãos, cuidado. Estamos falando de pastor, né? Que cuida das ovelhas, que vê as ovelhas como muito amadas, não é? Queridos no Senhor, sede firme no Senhor. Primeiro, o apóstolo Pedro diz assim, aos presbíteros que estão, no capítulo 5, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Você sabia, meu irmão, que você ainda não está participando da glória? Não, nós não estamos ainda participando da glória plena, da glorificação, porque ela ainda há de se revelar. Sabe quando? Na vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão em corpos gloriosos, e os vivos serão transformados em corpos gloriosos também. Pode dar glória a Deus por isto. Então, na glória que se há de revelar, aí ele diz para os presbíteros, os pastores, apacentai o rebanho de... Vamos repetir, apacentai o rebanho de Deus. Ou seja, se o rebanho é de Deus, eu não posso dizer, as ovelhas são minhas. Não, senhor. São servos de Deus, e eu sou servo de Deus, e na verdade cada pastor, além de ser servo de Deus, é servo das ovelhas dele. Viu? O Papa tem uma frase lá em latim, que ele diz assim, servum servorum Dei, quer dizer, servo dos servos de Deus. E deve ser o sentimento de cada pastor, ter aquele sentimento de servo, irmão. Servo. Tem pastor que tem postura de comandante do exército, de chefe, de capataz. Não, senhor. O pastor tem que ter a postura de servo. O pastor tem que ter a postura de servo, irmãos. Nós estamos aqui atrás, olhando para vocês, vocês olhando para nós. Não pense que nós somos maiores que vocês, melhores que vocês, mais fortes do que vocês, não. Somos da mesma matéria-prima. Somos da mesma matéria-prima. Agora, somos filhos como vocês, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somos irmãos de Jesus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Temos o mesmo Deus, a mesma palavra, o mesmo Senhor. Vamos para o mesmo céu, não é? O que nós temos aqui desse lado é mais responsabilidade. Aí o apóstolo diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Olha aí, pastor. Olha aí, pastor Elinaldo, pastor Otávio, coordenador de setor, não é? Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto.
Santo. Eu quero saber lá na eternidade como é que vai ficar esses pastores dessas mega igrejas, dos mega programas de televisão que ficam enricando. Um deles, um apóstolo, esse aí é apóstolo, esse aí foi pastor, depois foi bispo e achou pouco, aí se consagrou apóstolo. Aí na televisão passou que ele tem 2 fazendas lá no Mato Grosso, sei aonde, não sei quantas centenas de cabeças de gado, e avião. Sabe por quê? Porque ele quer se aproveitar dos dinheiros da igreja, dos recursos da igreja, para enriquecer a ele mesmo. E tem tanto crente da língua grande, mentiroso, a serviço de Satanás, dizendo que o dinheiro dos dízimos é para os pastores. Pode ter algum pastor mercenário como esse que eu estou dizendo aí, que usa os dízimos da igreja para se enriquecer, mas nós não temos esse costume não, meus irmãos. Glória a Deus, viu? Aqui nesta igreja e na Assembleia de Deus de modo geral, os dízimos e ofertas são aplicados verdadeiramente na obra do Senhor. Glória a Deus. Está dizendo, não é por torpe, nem por torpe ganância, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não. Quem é servo não tem domínio sobre o outro. Está entendendo? Mas servindo de exemplo ao rebanho. Eita, que responsabilidade grande nossa, não é? Não diz que o crente deve ser exemplo do pastor, mas o pastor deve ser exemplo do crente, do servo de Deus, da ovelha do Senhor Jesus. Dê glória a Deus por isto, não é? Aí que agora tem uma promessa grande aqui para os pastores fiéis. Diz assim, ó: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia! Então, amados irmãos, obreiros do Senhor, você pode não ter uma coroa mais grande, bonita lá, mas você terá a coroa de glória. A coroa de glória é prometida aos pastores fiéis, não é? Eles terão a coroa da vida como todo crente terá, mas a coroa de glória é para os pastores que se comportarem de maneira com fidelidade, não é? Então esse apóstolo, o apóstolo Paulo, ele trata muito bem a igreja, porque ele sabe que ele é pastor de ovelhas de Deus. Não é verdade? No Salmo 23, o salmista Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ele reconhece a grandeza e a provisão do Supremo Pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é? Glória a Deus. Mas nós pastores das ovelhas do Senhor, do rebanho de Deus, precisamos ter que alimentar essas ovelhas. Deus não vai mandar um bocado de anjo, escalar os anjos para vir um para Boa Vista, um para Monte Castelo, outro para Emaús, outro aqui para o Templo Sede. Os anjos vão vir falar aqui não. Aliás, era até bom que Deus mandasse uns anjos. Já pensou, chegasse um anjo aqui todo de branco, resplandecendo, meu irmão. Olha, não tinha lugar nem na rua ali, para ver o anjo falando, né? Mas Jesus não vai mandar anjo não. Não vai, ele vai mandar anjo para juntar os seus escolhidos, para levar para a eternidade. Dê glória a Deus por isso, não é? Mas o pastor da igreja, lá no Apocalipse, é chamado de ao anjo que está na igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Deus vê o pastor como anjo. A palavra anjo, não é? Quer dizer mensageiro. É isso. Então o pastor é um mensageiro e por alguma razão Deus quis revelar a João como denominando o pastor das igrejas lá, cada um como fosse anjo, mas a terminologia aplicada a nós, obreiros, não é anjo, é só lá no Apocalipse, não é? De modo geral é aos pastores da igreja, aos bispos, aos presbíteros, etc. Entendeu? Glória a Deus por isto. E aí ele começa aqui fazendo um pedido. Veja o cuidado, irmão, do apóstolo Paulo. Ele tinha cuidado com a igreja como um todo, não é? A igreja como um todo, ele está se dirigindo aqui. Mas por que ele agora diz: rogo a Evódia, era uma irmã, e rogo a Síntique, que sintam mesmo no Senhor.
Você percebe aí a sensibilidade do apóstolo Paulo? Ele dando essa palavra para a igreja aos filipenses, estava de bom tamanho, mas ele, no meio da igreja ele descobriu que tinha uma irmã chamada Evódia e tinha outra chamada Sintique, que parece que não estavam muito bem uma com a outra. Parece que não estava muito bem, não estava dando a paz do Senhor. Aí ele usa essa expressão, rogo. Ele podia dizer, eu peço. Diga, não, ele diz, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. Sabe o que é sentir o mesmo? É estar em comunhão com o outro. Só pode sentir o mesmo quando você ama, meu irmão. Olha aqui no capítulo 2, você voltando a página aí, ele diz assim, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então aquelas duas irmãs não estavam sentindo o mesmo. Tem alguma coisa que causou estranheza entre elas. Aí diz, eu rogo a elas, ele diz isso na carta. Acredito que quem levou aquela carta, não é para lá, disse irmã Evódia, o pastor Paulo mandou uma carta para nós aqui, da igreja de Filipos. E na carta tem uma palavra especial para a senhora e para a irmã Sintique. Ela deve ter tomado assim, ficado admirada. Para mim, foi quando Jesus recitou, vá dizer aos meus discípulos e a Pedro. Destacou, não é? Havia uma razão especial para destacar. Aqui houve essa razão, não é verdade? E ele diz, peço-te também a ti. Olha, irmão, você vê que nesse estudo aqui, Paulo nunca disse, eu mando, eu exijo, eu quero. Não, rogo-vos, peço-vos. Isso não diminui ninguém, meu irmão. Muito pelo contrário, engrandece, na verdade, porque mostra, o crente é grande quando ele é humilde. Diante de Deus o grande é o pequeno. Dê glória a Deus por isto, viu? Então, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Olha que coisa, irmão. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Olha, queridos irmãos, existem vários graus de nível de relacionamento humano. E na igreja tem crente que é o seguinte, tem crente que é servo de Deus. Todo mundo deve ser. Mas tem servo de Deus que você não pode chamar de amigo. Por quê, pastor? Porque ele não é amigo. Ele é crente, mas não é amigo. E aqui Paulo está dizendo um outro nível de relacionamento. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Amigo é uma pessoa por quem você nutre ou você tem amizade. Já é um nível muito bom. Porém, companheiro é um amigo que você pode andar na companhia dele. É aquele que chega junto de você. Companheiro. Por isso tem aquele hino, não é? Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Não é bonito? E alguém já pegou o violão aí, né? Beleza. Então, a ti, meu verdadeiro companheiro. Observa o adjetivo, meu verdadeiro companheiro. Aí ele faz um apelo em relação às mulheres. Rogo, peço também, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e complemente os outros cooperadores, cujo nome é escrito no livro da vida. Paulo aqui, meus irmãos, não esquece daquelas mulheres que trabalharam com ele, dos companheiros, dos cooperadores.
não é? A Bíblia diz assim, Deus diz, depois que você tiver feito tudo, seja agradecido, porque essa é a vontade de Deus. Seja agradecido, seja grato. Eu já passei cada uma, meu irmão, de fazer um bem a uma pessoa, de ajudar tanto, e depois a pessoa nem dá nem um muito obrigado. São pessoas ingratas. Deus não gosta de gente ingrato. Deus gosta daquele que sabe agradecer. Louvado seja Deus. Ajuda essas mulheres que trabalharam conosco. Ninguém pode dizer que na igreja cristã as mulheres não podem trabalhar. Aqui está um exemplo. Paulo agradece um bocado de mulheres que trabalharam com ele na igreja de Filipos. Se você vai para a igreja de Roma, no capítulo 16, tem nada menos de 10 mulheres ali, a quem Paulo se refere, dizendo o trabalho delas. Inclusive tem uma que ele diz, a igreja que está na sua casa. Não é verdade? Então ele manda lembrar-se dessas irmãs que cooperam na obra do Senhor. Como nós devemos ser agradecidos, irmãos. Nossa igreja em Parnamirim, a gente diz nossa no sentido coloquial, não é? Nossas irmãs, na comissão de visitas, fazem um trabalho extraordinário. As irmãs do ciclo de oração, de adultos, de jovens, de criança, que trabalho extraordinário elas fazem, não é, irmão? Eu chego a dizer mesmo, imagine como seria essa igreja se não tivesse esse trabalho. Dirigente de congregação, muitas vezes são pessoas ocupadas, na sua maioria, é na vida militar, é na universidade, é ensinando, é no comércio, não tem quase tempo. Mas naquele dia do ciclo de oração, lá vai a esposa dele orar, com outras irmãs se ajoelham e vão clamar a Deus pelo trabalho, pelas famílias, pelas almas. O sucesso, irmãos, o sucesso da igreja não começa no púlpito. Está enganado quem pensa que o sucesso da igreja ganha almas, começa no microfone. Não, senhor, o sucesso da igreja começa aqui, ó. O sucesso da igreja começa nos joelhos dos homens que oram, das mulheres que se dedicam à oração. Aí começa o sucesso da vida e da igreja. E muitas vezes nem são reconhecidas, mas não deve se preocupar com isso não. Não se preocupem se são reconhecidas, não. Vou repetir a história da velhinha. Já contei 3 vezes, vou contar a 4ª. Havia um pastor que pregava muito bem. Ele era pastor, era um evangelizador, era um ganhador de almas. Então, naqueles cultos de domingo, o pastor preparava um sermão e pregava com eloquência, e as almas vinham à frente, 3, 4, 5 pessoas e tal, e assim, e um dia o pastor, não é que o pastor achou de entender que ele era o tal, ele achou de entender que ele era o cara, as almas aceitavam por causa dele, e no coração dele ele pensou assim, realmente eu prego bem, graças a Deus, tenho o dom de pregar, as almas aceitam. Aí Deus deu uma visão a ele. A visão foi um sonho, sabe? Que ele estava na igreja pregando, a igreja cheia, presta atenção. Aí diz que lá vinha 2 anjos entrando na igreja. E os anjos traziam um bocado de coroa. Não trazia assim pendurado na mão não, sabe? Nem num pacote. Não. As coroas vinham flutuando. As coroas vinham flutuando assim, sabe, irmão? As coroas vinham assim, ó. Ó a criança. As coroas vinham flutuando assim. Presta atenção. As coroas vinham flutuando, tudo flutuando no ar. Os anjos vinham só atrás delas assim. Aí diz que o pastor disse, ficou assim admirado. Parou de pregar e ficou vendo aquela cena. As coroas voando. Só que tem uma hora que o anjo fez assim, aí cada crente foi recebendo uma coroa. Pá! Coroa caindo na cabeça de um crente, caía no outro. Agora ele notou que as coroas eram diferentes. Todas elas eram lindíssimas. Pedras preciosas, douradas, prateadas. Era tudo coroa bonita. E sobraram 2 coroas.
Depois, quando distribuiu as coroas para todo mundo, sobraram duas que vieram no ar, assim. Tum. Aí tinha uma que era mais bonita do que a outra. A outra era bonita, mas tinha uma que era mais destacada. Aí ele pensou assim no coração dele: aquela mais bonita é a minha, porque eu sou pastor da igreja, eu prego bem, eu ganho almas, não é? Então aquela mais bonita deve ser a minha. Mas irmão, a coroa deu um voo rasante assim, ó. E foi cair na cabeça de uma velhinha que estava dormindo no primeiro banco. A coroa bonita, pá, na cabeça da velhinha. E a outra coroa bonita também, o anjo direcionou para ele. O homem ficou frustrado. Ainda foi reclamar com Deus, argumentar: Senhor, não entendo nada. Estou mais entendendo nada. Eu sou teu servo, trabalho tanto, me esforço tanto, entreguei minha vida para o ministério, deixei tudo, prego bem, ganho almas. Aquela velhinha só faz dormir na igreja. Não estou entendendo como é que ela ficou com a coroa mais bonita. Isso na visão, no sonho, né? Aí Deus disse para aquele homem: meu servo, realmente você é meu servo. Você tem trabalhado muito para mim. Tem ganhado muitas almas, não é? Realmente eu reconheço o seu trabalho, sabe? Mas deixe-me dizer, por que aquela coroa mais bonita foi para aquela velhinha? É porque, meu servo, toda noite você dorme um sono tranquilo, cansado da luta, não é verdade? Isso é, Senhor. Você quase não tem tempo de orar. Mas aquela velhinha se levanta toda madrugada, às 3 horas da manhã, ela levanta e diz: vou orar pelo meu pastor. Então aquela velhinha todo dia ora por você, quer chova, quer faça sol, quer frio, seja como for, ela está lá de madrugada: Senhor, meu Deus, abençoa o meu pastor, dá saúde a ele, dá palavra a ele, dá unção. Então sabe por que você ganha almas? Você é meu servo, você prega bem, mas ganha muito mais por causa das orações dela que eu escuto. Então, na avaliação de Deus as coisas são diferentes, não é, irmão? Eu fico pensando, esses camaradas só vêm pregar se for por R$5.000. Só vem pregar por 5.000. Cachê. Vou dizer que eles não vão ser salvos não, mas quando chegar lá em cima, essas pessoas mercenárias que fazem comércio com os dons, com os talentos, o que é que você quer, meu filho? Cadê meu talento, senhor? Todo mundo ganhou talento aí, eu não ganhei. Meu filho, teu talento já ganhasse lá, cobrando 5.000, 2.000, 3.000, você já ganhou lá. Aqui você só tem a salvação e se dê por satisfeito, viu? Cuidado, irmão. Irmão, vamos ficar por aqui, que já está na hora, né? Homem, eu pensei que ia terminar hoje, disse até minha esposa, eu acho que hoje termino a epístola aos Filipenses. Mas não deu tempo não. Mas vocês sabem que eu não vim dizer lorota aqui não é, irmão? Foi ensino fundamentado na palavra de Deus. É Deus quem dá, graças a Deus por isto, viu?